Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Bentin e com a ajuda de Deus vamos continuar estudando mais um pouquinho do cálculo aplicado 3. Neste caso, iremos trabalhar um pouco sobre as funções escalares, também conhecidas como campos escalares no espaço Rn. Bom, no final vamos nos concentrar bastante em R3, mas vamos lá, né? Vamos lá. Primeiro vamos tentar lembrar um pouquinho de uma coisa que a gente tinha comentado bem no início, Vamos ver aqui se vocês lembram. Em geral, tínhamos uma função dessa forma, que ia de Rn para Rm, e tínhamos classificado algumas questões. Se n é igual a 1 e m também é igual a 1, são as funções reais de variável real, né? Aqui precisa apagar essa barrinha aqui, não precisa a barrinha. A função real de variável real. Já se n era igual a 1, quer dizer, aqui era 1, e m é maior que 1 aqui, então nós tínhamos uma função vetorial de variável escalar. Isto daqui, né? Esse aqui é um vetor de Rm. E isso aqui só tínhamos uma variável que chamamos o parâmetro. Nesta partinha aqui, a gente parou bastante, né? Estudamos o que nós conhecemos como as curvas parametrizadas. Em particular, foi de muita ajuda a definir a curva parametrizada pelo comprimento do arco. Curva diferencial parametrizada pelo comprimento do arco, né? E vimos coisas interessantes. Mas temos que continuar nossa jornada. Então, vamos ver agora outras variantes aqui do n e o m. Então, vejamos o seguinte. Agora vamos fazer com que n seja maior que 1. Quer dizer, aqui, nosso domínio, né? Nosso conjunto de partida vai ter mais de uma variável, não vai ser mais uma, e n, aqui m, vai ser igual a 1, quer dizer, vai me dar um valor real. Como é um valor real, um escalar, então esses daqui se chamam campos ou funções escalares. E vou anotar assim, com φ de x barra de r. Certinho? Tá bom, a gente estava denotando dessa forma aí, né? No futuro, já vou adiantando, né? Vamos estudar o caso mais geral quando n e m, ambos ao mesmo tempo, são maiores do que 1. Quer dizer, pega um vetor daqui, né? Um elemento de vetorial, e vai me dar uma função que também é um vetor. Vamos estudar esses daqui em particular, os campos escalares, porque as funções vetoriais podem ser construídas como uma combinação de campos escalares. Quer dizer, cada componente do vetor resultante, já estou adiantando, no futuro, né, vai ser uma função escalar, um campo escalar. Então, por isso, vamos aprofundar o mais que puder nesse daqui, né? Vai ser nossa base agora, certo? Então, vamos lá. Vamos ver o que nos depara o destino. Está aqui, né, o que a gente tinha falado, funções vetoriais de variável vetorial. E então vamos continuar nosso caminho agora. Vamos definir então o que é uma função escalar. Vou colocar aqui, seja A, que pertence a N, uma região do espaço euclidiano EN, e seja x barra um vetor, né, com componentes x1, x2, xn, um vetor de EN, então f x barra de A, que pertence a esse EN, e vai para EE, só o E aqui, não mais do que E, aqui é N, aqui é, será uma função escalar de variável vetorial. Bom, aí você pode estar perguntando várias coisinhas, né? Primeiro, para que de acho eu li isto se vocês já também sabem ler, né? Com certeza sabem ler. Mas a outra coisa que eu queria que enfatizar aqui, que ficasse mais claro, né? O que é esse E? Talvez essa seja a segunda pergunta, né? Esse E não é mais do que um espaço euclidiano, EN. Às vezes, quando a gente lê por ler, não entende as coisas, por isso temos que tomar uma pausa. Mas o que é um espaço euclidiano? Bom, tem várias formas de definir um espaço euclidiano, né? Depende de para onde você quer levar teu interesse, topologia, geometria diferencial, espaços métricos, e aí vai indo, né? Análise real, vai indo. Em particular, eu gosto de esta, não é a única definição, mas as definições são equivalentes, mas eu gosto muito dessa daqui. Então vamos dar aqui, né? Definição é o espaço euclidiano. Então vou ter dois elementos, dois vetores com n componentes. Então, desses dois elementos quaisquer do espaço EN, se nele podemos definir isto que não é mais do que a distância.
Se nesse espaço definimos isto, a distância sendo como a raiz quadrada de produto da componente x1, y1 mais somatório, né? x2, y2 mais até xn, yn. E tiro a raiz de isso, né? E isso daí eu defino como sendo a distância, então diremos que En é um espaço euclidiano de dimensão n. Exemplos de espaço euclidiano. Bom, é o espaço Rn. E suas variantes, né? R2 o plano. Neles podemos definir a distância. A gente fez isso. R3 também. A extensão, né? A reta real é um espaço euclidiano, né? Que posso definir a distância, que não é mais do que o valor do intervalo, né? E estamos aí, estamos indo. Bom, isto faz parte da cultura geral, que acho que toda pessoa tem que ter, toda pessoa que faz área de exatas, né? Então vamos continuar. Em particular, trabalhamos daqui adiante com o espaço euclidiano de Rn. E como já falamos, no futuro, em R3. Então vamos agora dar uma definição muito interessante. Limite. Eu também sei que vocês sabem ler, mas vamos ver aqui. A é um elemento de Rn que está dentro de um conjunto. Esse conjunto se define como um aberto. O nome de aberto vem por causa da topologia que tem por trás, né? Topologia são as formas, né? Estuda as formas do espaço. A função escalar, né? O campo escalar, que vai justamente desse aberto A até o R, me dá um valor real. São espaços euclidianos. Então vou definir o limite assim. É parecido àquilo que vocês sabem. Só que agora temos vetores para o x, né? Aqui quando tem x vamos ter que a norma do vetor. E aqui, claro, para a função escalar menos vai ser somente o valor absoluto, né? Então fala assim. O limite da função f de x quando x tende ao valor a é igual a L, se somente se para todo y maior que zero existe um delta maior que zero tal que 0 menor que o módulo de x menos a, fecha módulo, é menor que y, então o valor absoluto de f de x menos L é menor que y. É uma definição que também deveria fazer parte da cultura matemática. Mas, como o limite de uma função influencia no cálculo? Como que ele influencia no cálculo? Porque eu conheço casos, né, de gente que fazia, por exemplo, cálculo para veterinária, cálculo para biologia, que quando faziam cálculo era só limite e não saíam do limite. E nunca eles souberam, nem saberão, a não ser que vocês paquerem uma menina da veterinária, né, uma menina da biologia, né, e que ensinem essas coisas, né, o conhecimento tem que se compartilhar, né. Para que de acho eles aprenderam limite, né? Eu acho que não era muito interessante investir um semestre só ensinando limite para o pessoal. Para alguém que faz exatas, um semestre também não, mas meio semestre sim. E bem rigoroso. Agora você pode falar, mas Ricardo, por que você está sendo tão duro nisto? Bom, por que tanta formalidade, né? Isso aqui é uma definição muito formal, muito rígida. E nisto o pessoal fica, como eu falei, né, semestre, não sabe por quê. Bom, a questão é que o limite e as suas propriedades são a base do cálculo. Gente, mas como assim? Vou explicar, gente. Calma aí. Em essência, vamos ver, e vocês já devem ter visto, que a derivada, ela é definida em termos do limite. É ou não é? Aliás, o conceito de continuidade, antes de definir a derivada, também é definido em termos do limite. E as variantes, as derivadas parciais que temos que ver, também são definidas em termos de limite. Sem falar que a integral mesma, a integral definida, e o que é? Não é mais do que o limite da soma de Riemann. Uau. Então, o limite é nossa base. Para nós que fazemos área de exatas. Para o pessoal que não faz exatas, deveria ser uma coisa mais simples, tem que conhecer que existe um limite, mas deveria se centrar mais nas derivadas, aplicações, integrais e aplicações. Aplicações tem muitas da derivada e das integrais. Hoje em dia, acho que quem não sabe derivar, integrar e usa na sua vida profissional é um aleijado.
matematicamente falando, cientificamente falando. Mas, bom, o mundo está assim cheio de aleijados, né? Bom, lamentavelmente, aleijados intelectuais. Bom, continuemos então. Vamos continuar aí. Mas, então, já que sabemos a definição, só vou voltar aqui, não tenho costume de voltar, mas essa partinha aqui, né, que fala limite, se somente se, para todo epsilon, blá blá blá, delta. Então, essa partinha final do limite é a que a gente sempre vai usar nas demonstrações. O porquê? Porque o limite implica isto. Então, se isto é válido, o limite também, né? E essa é a parte que dá sempre mais trabalho para poder trabalhar, certo? Quando a gente está tentando fazer as coisinhas, demonstrações, essa é a parte que a gente vai pegar, certo? Se eu falo que existe um limite, eu já estou pensando nesse daqui. Tá? Vocês são macacos velhos, né? Já devem ter visto isso em cálculo 1, pelo menos. Mas estou lembrando, estou lembrando. Então, agora sim, vamos continuar. Porque nós vamos provar a seguinte proposição. O limite como operador linear. Que você tem esse limite aqui, de f, quando x tende a vai para L, e do g também quando x tende a, mas só que vale m. E temos dois números reais, alfa e beta, arbitrários. Nesse caso, diremos que o limite, observem aqui, de quem? De alfa f mais beta gama, o limite de tudo isso daqui, vai ser igual a quê? A alfa L, o limite de f, mais beta m, limite de g. Se isso acontece, então diremos que o limite é um operador linear. Tá? É muito útil, isto é importante, essa proposição, certo? Quando a gente encontra um operador linear, muitas propriedades dos operadores lineares são satisfeitas e facilita muito a vida, tá? Mas, como toda proposição, temos que provar ela. Então, bora lá. Não esqueçam que falar que o limite existe, vocês já estão pensando num epsilon, né? Valor absoluto de f menos L menor que um epsilon, e também aqui o g pro g, né? Que esse limite existe, então. Vamos então daí, né? Aquilo que estamos falando. Já que a definição é satisfeita, então temos que ter esses epsilon. Mas não precisa ser o mesmo epsilon, aliás. Não podem ser o mesmo epsilon. Nada nos garante que sejam o mesmo epsilon para f e o mesmo epsilon para g, né? Um dá o limite L, um dá o limite M. Não, não, não. Então vamos chamar esses epsilons um EL, porque vem daqui, e um EM, que vem daqui, certinho? Então nós temos isto, e temos que começar a trabalhar com isto. E agora? E agora? Bom, vamos para dar uma maquiadinha, multiplicar por alfa essa desigualdade aqui, mas não pode ser por alfa, porque se fosse alfa, eu não sei se alfa é positivo ou negativo, é um número real, ou zero, né? Se fosse zero e multiplico alegremente, zero menor que zero. Olha a burrada que a gente fez, né? Quando temos desigualdades, muito cuidado quando multiplicar elas e operar com elas. Que eu posso multiplicar sempre se e somente se aqui me garante que é positivo. Por isso vou multiplicar, na verdade, por o valor absoluto de alfa aqui e nessa outra pelo valor absoluto de beta. Mais ainda, esse valor absoluto pode entrar dentro daqui, então vai ficar alfa de x menos alfa L, né? Menor que a valor absoluto de alfa epsilon L. E o mesmo aqui para g, né? Bah, se vocês querem, dê uma pausinha já e tentem fazer. Ótimo. Bom, espero que tenham feito, deu a pausa, então continuemos. Chegou algo assim, né? Observem que aqui tenho que preservar o módulo, aqui o módulo não aparece porque já está implícito tudo dentro de fora, né? Aqui está tudo em módulo. E aqui também aproveita. Bom, 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 bom. E será que eu posso somar membro a membro? Aqui, aqui. Somas não tem problemas nas desigualdades, mas tenho que preservar. Se eu somo este que está desse lado, sei lá, desse lado de aqui, com esse lado de aqui, e do outro lado de aqui, com o do outro lado aqui, tem que somar na ordem das desigualdades, tá? O que é menor desse lado com o que é maior desse lado. Então, posso somar esse bicho com esse bicho e esse com esse aqui. E não altera a desigualdade. Muito cuidado com as desigualdades. As desigualdades são para tomar um certo cuidado. Vamos lá? Somando desigualdades. Tcharam! Isto.
Dê uma pausa, escrevam no seu caderninho de notas que tem aí, só isto, onde vocês fazem seus exercícios, seu rascunho, né? Escrevam isto. Pronto? Certo, deem pausa e escrevam. Que vamos, coloquei aqui vamos fazer referência dela no futuro. Então guardem ela aí. Pronto. Vamos continuar? Por outro lado, eu sei que esse valor absoluto, que seria de alfa, beta, todo esse grandão aqui, né? Tá? Menos esse de aqui, né? Alfa, L mais F. Olhem, esse parece que vem da ideia do limite segundo, né? Que temos que provar. É bem por aí mesmo. Tá? Só que eu vou arrumar aqui, vou tirar esses parênteses dessas funções. Aqui temos a parte da função, aqui temos parte do limite, né? Vou arrumar e vou colocar o que tem alfa de um lado e o que tem beta do outro lado, aqui, isto, e agrupar. Aqui o que tem alfa e aqui o que tem beta, né? Por que eu fiz isso? Vamos ver. A desigualdade triangular me diz que quando eu tenho uma soma dentro de um valor absoluto, vai ser os valores absolutos da soma. Olhem aqui, isto está somado com isto, está dentro do valor absoluto. Eu posso e devo aplicar a desigualdade triangular. Façam aí, façam. Novamente deem pausa, deem pausinha aí e trabalhando aí. Muito bom. Acho que vocês perceberam. Quem faz o papel de A é tudo isto. Quem faz o papel de B é tudo isto. Então, bora conferir. Bora conferir. Neste caso, isso mesmo, né? Vai ser menor que a primeira parte em valor absoluto e a segunda parte em valor absoluto. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, posso falar que isto de aqui inicial, né? Vai ser menor que agora que cheguei. Total, isto é menor que isto e esses dois são iguais. Então, este inicial de aqui, grandão, com esse daqui, né, vai respeitar a desigualdade. Novamente, guardem aí, escrevam, tomem sua pausa, escrevam. Certinho. Por quê? Quem já escreveu deve estar percebendo, né? Que eu posso comparar a equação 1 com essa última que eu chamei de equação 2. Então, comparando 1 e 2, olha, chegou nisto. Isto com Olha, o epsilon é positivo, o módulo é positivo. Aqui módulo é positivo, o epsilon é positivo. Tudo isto é positivo. Que tal se a gente chama, para que fique melhor, tudo isto de um epsilon só? Não mais epsilon L, epsilon M, mais epsilon. Total é positivo. Observem aqui. Chamando assim, epsilon igual a esse daqui, observem como ficamos. Chegamos na condição que essa função de aqui, agora essa função, menos esse valor, é menor que epsilon. É novamente a definição do limite, só que de essa função quando vale esse limite. O limite dessa função vai dar isto. Em outras palavras, é aquilo que nós queríamos provar, que nos leva aqui o limite em um operador linear. Certinho, gente. Muito bom. Eu corri um pouquinho porque o tempo está apressando, né? E quero fazer mais uma outra proposição e uma definição e com isso fechamos a aula, tá bom? Para não extrapolar o tempo que a gente sempre falou, né? Bom. Espero que tenham entendido a proposição, né? Sempre é bom fazer ela com calma, várias vezes, entender o raciocínio lógico. Isso é o fundamental. Então, vamos na próxima proposição. Produto de limites. Agora vou ter novamente as duas funções que estão definidas na vizinhança, de forma que também existem seus limites e são bem definidos. Então, olha. Já como vimos no anterior, né, isto e isto também vai me implicar nos épsilons. Pronto, já estou por aí, já estou vendo por aí, né? Já estou vendo por aí. Sim, mas também acabamos de provar que o operador, que o limite é um operador linear, né? Tá certo. E isso de aqui também está me levando um epsilon, que é onde eu quero chegar, né? Aliás, eu posso passar para aqui, esse é f de x menos y. Passando para aqui fica menos L fica zero. Interessante. Bom, vamos ter que provar isto. Então, estamos tentando. Provar e tentar aqui, a vezes dá certo, a vezes não dá certo. Tentar por lá, a vezes dá certo, a vezes não dá certo. Mas temos que tentar. Tá. Temos que tentar. Não podemos desistir de tentar. Tá bom? Bom.
Então vamos ver como a gente faz essa demonstração. Observemos que esses limites, esse limite igual a L é o mesmo que o valor de L. O limite é uma constante, a própria constante. E o mesmo para aqui, né? Por que eu fiz isso? Porque eu posso passar para esse lado e vai ficar f de x menos L, como é linear, limite de tudo isso igual a zero. E o mesmo aqui, né? Usando a linearidade dos limites, isso mesmo. Isso. 0 para um e 0 para outro. Certinho? Ótimo, 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 ótimo. Bom, continuemos. Está claro até aí? Espero que sim. Continuando. Uma das coisas que eu não gosto das aulas online, que não dá para... das aulas do YouTube, né? Deixar aqui, é que eu não consigo ver o rosto dos alunos, né? Às vezes o rosto do aluno está perdidinho, quando você está na aula presencial, aí você dá uma pausa, pergunta para os alunos se tem alguma dúvida. Pelo geral, todo mundo é tímido, né? Aí fica na dele, mas já dá para ver que tem dúvidas. Aí a gente vai, fala a coisa, repete a questão, vê que o rostinho mudou do aluno, não está mais perdidinho, vai para frente. Mas não tem que ter medo de perguntar, não tem que ter medo de perguntar. Então, um bom professor, gosta quando seus alunos perguntam. Porque quer dizer para a gente que vocês estão prestando atenção, que vocês querem aprender. Um que não é bom professor, bom, vocês já conhecem, né? A implicação lógica é simples. Mas vamos, já temos isto, né? Temos isto zero, temos isto zero. Então, da definição dos limites, tenho isso daqui, menos L, e também aqui, menos epsilon, certo? Aqui pode ter colocado um epsilon L e um epsilon M, esqueci aí, tem que corrigir aí, tá certo? Multiplicando ambos os membros, posso multiplicar sim, porque são positivos, módulo positivo, né? Eu coloquei aqui como epsilon quadrado, pode ter colocado um epsilon 1, epsilon 2 produto, não tem problema, tá? Não tem problema, tá? Eu fiz tem que corrigir isso nas notas de aula por questões de didática, certinho? Bom, continuando, gente, aqui. Bom, se multiplico esse daqui, vou ter isto. Mas aqui eu posso multiplicar, né, aplicando a propriedade distributiva. Vamos ver o que dá. Não, 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 não. Aqui vamos tentar ver além do evidente. Essa parte é dura. Para quem não tem muito treino. Às vezes os alunos me falam, mas como você pensou isso? Bom, eu acho que deve ser o treino que a gente tem, né? Outra saída, eu falo, bom, lembre dos Thundercats. Quem tem uma certa idade, ou agora que tem YouTube, né? No YouTube vocês podem conseguir ver isso, né? Tem a espada, uma espada que o leão ele usava, né? Dos Thundercats! Oh! E ele conseguia enxergar, né? Além do evidente. É bem legal, vejam isso. Quer dizer que ele conseguia ver além do que estava aí, né? Então, o que nós vamos tentar ver aqui? Por quê? Bom, se chamamos tudo isso, t de x, como esse produto desses dois daqui, né? Desses daqui, então, isto de aqui posso escrever como, olha, tudo que está dentro do valor absoluto vai ser t de x, né? A minha função, t de x. Tudo isso eu vou chamar de t de x. Menos o zero, menor que epsilon ao quadrado, um epsilon. Algo assim. Isto, né, t de x menos epsilon, é estrelinha, é asterisco. Mas isto quer dizer que, se eu aplico a definição do limite, o limite de t de x, quando x tende a, né, vai dar este valor, zero. Opa! Interessante, interessante. Então, vamos ver aqui, que não é mais do que a definição de limite para isso que a gente falou, né? Mas, novamente, como a gente enxergou isso? Bom, não usamos nenhum alucinógeno por acaso, né? É simplesmente treino, ou talvez a espada. Então, comprem sua espada, a espada dos Thundercats. Deve ter na internet também, né? Tudo vendem aí no Mercado Livre, esses lugarzinhos, né? Mas tudo bem. Vamos então, bora ver o que nós temos aqui.
Se esse limite é zero, talvez se eu posso expandir isto aplicando a propriedade distributiva, vamos ver. Sendo que esse limite é zero, implica que esse limite vai dar zero, né? Esse produto aí vai dar zero. E aqui, pela propriedade distributiva, vamos ter que isto, agora, vocês deveriam ter feito, vou tirar. Façam vocês, façam o produto disso que está aqui dentro do limite, que esse f de x com esse g de x, esse f de x com m, esse l com g e esse lm com positivo, né? Já falei, mas façam. Tá bom, já falei, não deveria ter falado, né? Uma pausa, já fazendo. Voltamos. Deu isso, né? Só que eu sei que o limite disto é zero, mas como o limite, provamos, né, um operador, como? Linear, isso? Então isso quer dizer que quando eu tenho 1, 2, 3, 4 termos, vai ser limite de cada um deles. Limite disto, menos limite disto, menos limite disto, menos limite disto. Mais ainda, pessoal, mais ainda, nós que temos? Temos que esse m constante pode sair fora do limite. Pá. L constante sai do limite. Isto é constante, o limite vai ser ele próprio. Em outras palavras, como a linha é válida, podemos escrever o limite de isto, que eu sei que dá zero, né? Já coloquei aqui no final, de isto, que falamos, limite disto. Agora o limite de f vai ser L, coloco aqui. O limite de g vai ser m, coloco aqui, né? M, L, L, M colocando em ordem alfabética. O limite de LM é a própria LM, tá aí. Esse vai cancelar com esse positivo. Isso vai ficar 1 menos LM. Como dá zero, eu passo esse LM para aqui e vai ficar que LM é igual ao limite de f de x com g de x, quando x tende a. Que não era mais o que a gente queria provar. Isso. Pronto. Novamente usando agora uma coisa que a gente já tinha definido, né? Que a gente já tinha provado, que é a linearidade, também usando a definição do limite, né? Usamos a limite, e também nossa espada dos Thundercats, que nos ajuda a ver além do evidente, né? Mais para lá do além, isto. Então, nós conseguimos provar esta proposição do produto de funções, né? Mas em essência tudo partiu da definição do limite. Aquela definição, para todo epsilon maior que zero existe um delta maior que zero tal que, né? Zero menor que o módulo de x menos a em vetor, módulo vetor, né? Menor que delta. Então, abre valor absoluto, f de x menos l, fecha valor absoluto, menor que delta. Essa definição vocês têm que sempre estar na ponta da língua. Passem os anos, passem o que for. Vocês não podem esquecer, certo? Bora então. Já, como eu falei, mais uma proposição, já foi, e agora uma definição interessante, importante. A definição é a da continuidade. Então vamos falar que se o limite quando x tende a da função f de x existe, e ademais para todo a que pertence àquele aberto, temos que o limite de essa função quando x tende a é igual à função no valor a, então aí diremos que a função f de x é contínua em todo o aberto, que é um subconjunto de Rn. A definição de continuidade junto com o limite são a nossa base para entender as aulas que vêm, certo? Então guardem essa definição aí, com calma, com cuidado. Desculpem ter corrido, mas foram duas proposições. Qualquer coisa, vocês dão pausa nos vídeos e assistam com calma de novo, né? Bom, fechando, então vamos ver aqui nossas considerações finais. Primeiro, definimos o limite da função escalar. Tá aí, né? Espero que vocês guardem bem essa definição. É só repetir várias vezes e aí vai, né? Escrevam, comparar todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá ok? Zero menor que o valor absoluto de da função, não, de x menos
A em vetores, módulo, na verdade, no é valor absoluto, módulo menor que delta, então f de x menos L em valor absoluto é menor que epsilon. Isso bom. Bom, com essa definição demonstramos. O que demonstramos nesta aula? Demonstramos a linearidade do limite e também o produto de limites. E também usamos a linearidade que já tínhamos provado para provar o produto dos limites. Mas nós provamos isso. Também eu recomendo vocês fazerem, né? Tentem provar o limite da função composta, usando a definição, se tem alguma coisinha por aí, tá? Tentem, é bom, né? É como um trabalhinho extra. A questão é vocês tentarem aprender. Esse é o nosso intuito, certinho? Bom, o conceito de função contínua, que foi dado no final, ela nos irá acompanhar continuamente. Vale a redundância aqui, né? A função contínua continuamente nos acompanhará. Então, gente, com estas coisinhas já estamos prontos para poder, na próxima aula, continuar trabalhando. Na próxima aula, certinho? Fiquem na paz, tudo de bom. Espero que estejam acompanhando, né? Espero, porque o YouTube mostra as estatísticas e vejo poucas pessoas realmente estão assistindo, mostra o tempo que estão assistindo. Bom, eu faço a minha parte e vocês fazem a sua. É assim que as coisas funcionam, senão não vão funcionar. E vou fazer o que, né? Vocês vão ter que fazer no semestre novamente, já com outro professor, eu acho. Fiquem até mais, fiquem na paz.